Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos falar de um tema que é essencial para quem atua na educação, que são as dificuldades de aprendizagem. Como que a gente identifica, como que a gente pode apoiar, o que diferencia, né, uma dificuldade de um transtorno? E para essa conversa, eu tenho uma convidada que ela foi muito recomendada, né? Estou muito feliz que ela aceitou a gente, porque conseguiu um tempinho aqui na agenda dela, ó, foi uma luta, né? E ela entende mesmo do assunto, que é a Andressa Stefani. Ela é doutora e mestra em dificuldades de aprendizagem, neuropsicopedagoga, pesquisadora e também especialista em neuroaprendizagem. E eu já combinei com ela aqui que eu ia começar mandando já a primeira pergunta. Doutora Andressa, aprender é um processo complexo. E cada aluno, cada aluna, cada pessoa tem o seu tempo, né? Na sua experiência, quais são os principais sinais que indicam que uma dificuldade de aprendizagem não é apenas uma fase, mas é algo que precise realmente de uma intervenção? Andressa, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra. Gostaria de agradecer a você imensamente pelo convite e pela oportunidade de poder falar de um tema tão relevante, né? Que causa muitas dúvidas, que gera muitas dúvidas, né, nas famílias e nos pais, né, de crianças com dificuldades de aprendizagem. Bom, então, respondendo à sua pergunta, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um mito, dizer que cada criança, ela tem o seu tempo, né? Algumas, elas aprendem com mais facilidade, obviamente, já outras demoram um pouco mais. Nós temos os marcos do desenvolvimento, que nos apontam quais são os comportamentos, as habilidades esperadas em cada faixa etária, como sentar, engatinhar, andar, falar, enfim. Né? O tempo de cada criança, ele pode variar um pouco, mas esse tempo, ele não pode ser indeterminado. Assim também é com a aprendizagem, né? E esse é um dos principais sinais para levantarmos a hipótese de uma possível dificuldade de aprendizagem, o atraso. E esse atraso, geralmente, ele é excessivamente lento. Né? Eu vou dar um exemplo. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é a diretriz anterior à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca como prazo limite o terceiro ano, para que a criança esteja alfabetizada, né? Já a BNCC, ela antecipou esse prazo para o segundo ano. E aponta que lá no terceiro ano, o processo continua, mas muda o foco. O foco agora é na ortografia. Então, veja, se lá no terceiro ano, essa criança ela ainda não consegue executar o básico da leitura, da escrita e da matemática, e é muito bom falar da matemática também, porque quando a pessoa pensa em processo de alfabetização, remete à leitura e escrita. E nós temos também, né, inclusive, o processo de alfabetização matemática. Né? Então, se essa criança ela não consegue o básico da leitura, da escrita e da matemática, nós podemos já cogitar a possibilidade de um atraso. E é aí que os trabalhos dos neuropsicopedagogos, eles se tornam muito importantes, né, para essa descoberta. É apenas uma dificuldade passageira que, com alteração simples, como mudança de escola, de período, ou da metodologia empregada, ou se trata de algo mais sério? Será que essa criança, ela não está aprendendo, ela não está evoluindo de acordo com o esperado, para a idade, ano escolar em que ela se encontra, por fatores relacionados a algum problema do neurodesenvolvimento? Então, nós podemos dizer que se essa dificuldade ela é apenas passageira, se trata apenas de uma fase, né, como você mesma mencionou, com mudança simples, essa dificuldade ela tende a ser sanada. Né? Mas se é algo que vem perdurando, apesar de toda mudança que já foi feita para que essa criança pudesse evoluir, e mesmo assim ela não progrediu, ou se essa evolução ela se mostrou penosa para a criança muito vagarosa, aí sim um profissional da neuropsicopedagogia, ele deve ser consultado, para que se faça uma avaliação minuciosa para a investigação desse quadro e posterior intervenções, de acordo com esses resultados obtidos nessa avaliação. Então, vale dizer que precisamos investigar todo atraso, seja ele de base desenvolvimental ou das habilidades acadêmicas.
Perfeito. Andressa, eu sempre comento aqui com os entrevistados, né, que nós temos um público de docentes, mas um público também de graduandos que ainda vão ocupar esses lugares aí no meio do trabalho. A sua resposta, ela traz uma clareza que ela é muito importante, né? Até porque dá argumentos também para a gente apoiar a família, né? Apoiar as pessoas que estão ali ao redor dessa criança a entender um pouco mais quando a gente aponta, né? Que olha, as coisas não estão acontecendo como geralmente elas precisariam acontecer. E eu até estou comentando isso porque muitas vezes os professores e as professoras e as famílias, elas têm essa dificuldade, né, em fazer uma diferenciação mesmo, né, do que é uma dificuldade de aprendizagem e do que é um transtorno, como, por exemplo, dislexia ou TDAH. Como que a gente pode ajudar a tornar esse diagnóstico mais claro e mais acessível para as pessoas que estão ali cuidando de uma criança? É excelente a sua pergunta, Maíra, e isso daí gera muita dúvida mesmo, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar a dificuldade do transtorno, né? Então, assim, simplificadamente, a dificuldade de aprendizagem, ela tem origem em fatores externos, ela é transitória, ou seja, ela é passageira. E com adaptações simples, mudanças, por exemplo, na vida, na rotina dessa criança, em um acompanhamento adequado, essa dificuldade ela tende a desaparecer. Então, ela é passageira. Então, se a criança ela não tem afinidade com o professor dela, por exemplo, mudando esse professor, essa dificuldade provavelmente ela não vai mais existir. Já os transtornos, eles estão ligados a questões internas. É uma condição de origem neurobiológica. Eles são caracterizados por déficits, e esses déficits, eles se manifestam desde o início do desenvolvimento dessa criança. E ele atinge diversas áreas, da aprendizagem, funções cognitivas e também as habilidades sociais. E isso acarreta prejuízos na vida desse indivíduo, dessa criança, porque essa dificuldade, ela é persistente. E mais uma vez entra aqui a questão dos neuropsicopedagogos, que são os profissionais habilitados que vão fazer esse rastreamento, essa investigação mais específica, e que juntamente com a equipe multidisciplinar, culminando lá no médico, né, que é o profissional que vai analisar todas essas informações, e por fim ele vai fechar o diagnóstico dessa criança. Perfeito. Andressa, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Eu sou formadora de professores, e a gente está lá na linha de frente com os professores, e é muito comum surgir esse tipo de dúvida, né? E eu queria até te falar que dá um acalanto assim para o coração, sabe? Dá uma segurança para o coração, porque geralmente a minha resposta é essa, né? Olha, se você percebe que a dificuldade ela está indo muito além, talvez seja a hora de mobilizar mais pessoas para poder te apoiar, né? Professor e professora não tem. Claro que eles são heróis e heroínas, mas eles também não têm que extrapolar aquilo que do combinado ali, do que ele faz na sala de aula, né? E essa orientação que você deu, ela é muito importante, porque acho que clarifica um pouco mais como que pode ser a atuação docente, né? Além disso, a gente fala muito sobre personalização do ensino e sobre as metodologias ativas, é algo que tem ocupado bastante aí a vida dos docentes hoje em dia. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como que essas abordagens podem ajudar alunos e alunas com dificuldades de aprendizagem a se sentirem mais motivados e mais engajados. Bom, Maíra, lá em 1995, nós já falávamos em personalização. A Central de Estudos, que é pioneira em dificuldade de aprendizagem aqui em São José do Rio Preto, ela já tinha esse olhar visionário naquele tempo, né? Então, enquanto muitos eram excluídos por suas dificuldades, a Central de Estudos, há quase 30 anos, ela já acolhia esses alunos, desde aquela época, né? Então, hoje, falamos muito sobre o aluno ser o protagonista da história, comprometendo-se com o seu aprendizado, mas nós, aqui na Central de Estudos, já falávamos sobre isso, e sempre acreditamos que com estratégias específicas, os alunos, eles podem, sim, se sentir mais motivados e engajados com a aprendizagem. E esse, inclusive, foi o meu tema de dissertação de mestrado, né? Fazer um aluno sem dificuldade de aprendizagem aprender é uma coisa. Agora, como fazer, né, para aqueles que têm alguma dificuldade, como fazer para que aqueles que tenham uma dificuldade também aprendam? Já é outra coisa, né? Então, cada aluno é único, e únicas também são suas formas e maneiras de aprender, né?
Perfeito, né? Acho que isso também é um guia, né? E acho que vindo também de todo o seu repertório, como você falou, são quase 30 anos aí, né, de dedicação, né? Quase 30 anos aí olhando para esse tema. Para a gente partir aqui para a finalização, eu acho que um ponto importante também é a gente pensar no envolvimento da família. Que sim, eu acho que ele faz toda a diferença no processo de aprendizagem, mas até que ponto que a família deve intervir e como que é possível equilibrar esse apoio sem gerar a dependência no aprendizado? Muito bem colocada a sua pergunta, Maíra. Essa é uma das grandes dúvidas, né, que me aparecem aqui, né, durante a minha rotina aqui com as crianças na central de estudos. Quando nós falamos em dificuldade de aprendizagem, eu costumo dizer que deve existir uma tríade, para que nós possamos atingir o objetivo buscado, né, na qual a família, a escola e a equipe multidisciplinar, elas devem estar em conjunto, seguir o mesmo caminho, né, ou seja, direcionar o olhar para o que esta criança consegue ou já conseguiu aprender, para depois focar naquilo que ela não está aprendendo. Porque muitas vezes se observa tanto aquilo que a criança não aprende e se deixa de lado toda a bagagem de aprendizagem que ela já tem. Então, em primeiro lugar, seria isso, ressaltar e enaltecer o que essa criança já sabe, para daí partirmos para aquilo que ela não sabe ou para aquilo que ela não está conseguindo aprender. Então, a gente vai descobrir como essa criança pode aprender, né? O como é muito importante, faz toda a diferença. De nada adianta o professor falar para essa família que o seu filho não está aprendendo conforme esperado e ele buscar ajuda especializada. Mas se essa família ela não seguir as orientações adequadas e ela nem enaltecer as conquistas, as evoluções, mesmo que pequenas, dessa criança, se ela não conseguir esses direcionamentos, se ela não seguir esses direcionamentos, na verdade, de nada vai adiantar. Né? Então, o envolvimento da família é importante, como você bem colocou? Sim, é muito importante. Mas nós precisamos ver o quão envolvida com o progresso dessa criança essa família realmente está. Então, você me pergunta se essa família deve intervir durante esse quadro. Sim, mas com uma condição, seguindo sempre as orientações dos profissionais envolvidos na aprendizagem dessa criança. Lembrando que o mais importante, Maíra, é ressaltar o que ela já sabe. E não ficar reafirmando o tempo todo aquilo que ela não sabe ou aquilo que ela não consegue aprender. Né? Então, se essa família ela se comprometer a seguir as orientações desses profissionais, e se essa família apesar das dificuldades que essa criança apresenta, souber enaltecer as potencialidades dela, esse envolvimento, ele tem tudo para ter resultados mais assertivos. Porque essa família, ela vai mostrar para essa criança que ela pode, que ela consegue. Se ela não conseguir agora, tudo bem. Porque a família dela vai estar ali para apoiá-la sempre que ela precisar. Então, dessa forma, nós conseguimos equilibrar o apoio da família sem gerar a dependência no aprendizado. Porque ela vai mostrar para essa criança que ela é muito mais que as suas dificuldades. Perfeito, né? Que resposta também bastante acolhedora, né? E acho que apoia também, porque também nós temos pais, mães, né? E familiares que procuram aqui o programa, e com certeza você deixou uma orientação muito direta aí, muito objetiva e muito útil para eles, né? Andressa, eu gostaria muito de agradecer a sua generosidade, né? Você compartilhou de forma muito tranquila, de forma muito bonita aqui os conhecimentos que você tem. E eu gostaria de saber, você quer deixar uma mensagem final, contar mais alguma coisa para a gente aí da Central de Estudos? Eu gostaria sim, Maíra, eu gostaria muito, eu espero que eu tenha me feito clara, que eu tenha conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho, né, das dúvidas sobre dificuldades de aprendizagem, e eu agradeço a você por essa entrevista maravilhosa, por essa profissional dedicada e encantadora que você é, eu agradeço pelo convite, e eu gostaria aqui de deixar o meu abraço, né, e grande apreço à minha mestre, hoje querida amiga, Lana Bianchi, porque foi ela que me ensinou que, apesar dos pesares, todos são capazes de aprender. Então, fica aqui o meu convite para todos que tenham crianças, que estejam com dificuldade de aprendizagem, que venham conhecer o trabalho de quase 30 anos da Central de Estudos, e para que juntos possamos comemorar não só o aniversário de 3 décadas da Central de Estudos, mas também o sucesso e a transformação que nós podemos fazer na vida da sua criança. Então, a gente tem uma longa data já, né, trabalhando com dificuldades de aprendizagem, isso é muito importante frisar,
E se os pais nos procurarem, eles têm toda a certeza de que vão ter um atendimento de qualidade e a gente só vai procurar enaltecer as potencialidades dessa criança. Então, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada, Maíra, um grande beijo no seu coração e eu sou muito grata pela oportunidade. Obrigada mesmo. E, Andressa, a gente tem um mantra ali entre os formadores, eu falo isso muito para os professores, né? Eu falo assim, ó, gente, não sofre sozinho, né? Ninguém precisa sofrer sozinho, porque sim, tem muita gente boa, capaz, generosa no mundo para sofrer com a gente, né? A gente não está passando um pano aqui para dificuldade de aprendizagem, a gente sabe que todo mundo pode aprender, mas é claro, né? Por que não a gente ter um apoio aí sincero e qualificado como o seu aí nesse caminho, tá? Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.